Meus irmãos, na paz do Senhor, estamos aqui nessa noite aqui, juntos para podermos fazermos esse vídeo em uma série, né? Onde nós vamos falar um assunto e que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco a cada momento. Nós vamos falar numa série de eleição, predestinação, chamado, justificação e glorificação, abordando cada um desses temas, e eu tenho certeza que Deus vai agir na nossa vida através dessas palavras aqui, né? Amém. Vamos lá então, irmão. Se você tem uma Bíblia perto de você, abre ela em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 29. Eu vou ler uma Bíblia revista e corrigida. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu vou ler o 30 também. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a eleição. Tá? Aonde foi a eleição? Em que época foi a eleição? Então no texto de Efésios capítulo 1, vamos ler lá, Efésios capítulo 1, e verso de número 4. Efésios 1 e 4. Como é que diz nessa Bíblia? Vitor, revista atualizada. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Como que diz nessa versão, Zé Maria? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, porque antes conheceu. Então, o conhecimento, antes ele nos conheceu. O conhecimento fala da eleição, do período que nós fomos eleitos nele. Qual é o período que nós fomos eleitos? O período antes da fundação do mundo. O texto de Efésios vem dizendo claramente que nós fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo. É o período que ele nos conheceu. É o mesmo período da eleição. E esse período é um período que ainda não existia terra, não existia céus. Tá? O texto é bem claro quando ele trata antes da fundação do mundo. Tá? Vamos ver um pouquinho a respeito desse período da eleição. Tá? Que é uma coisa tremenda, uma aula tremenda, onde eu e você nós não existíamos ainda, nós não tínhamos encarnado ainda, a terra não existia ainda, mas nós já fomos eleitos nele, tá? Em amor. Vamos lá para um texto de Provérbios, capítulo de número 8. Provérbios, capítulo de número 8. Provérbios 8. Esse texto de Provérbios é um texto bastante interessante. Ele é um texto que fala sobre a sabedoria. Mas se você olhar na versão, em algumas versões, ele vai falar que a sabedoria ela foi criada. Ele vai falar que a sabedoria foi estabelecida. Vai falar que a sabedoria era aluno, seu aluno. Um exemplo, versículo 24, versículo 30. É um dos versículos que vai falar desse jeito, na versão revista e corrigida. Mas se você pegar outras versões, você vai ver que a tradução é diferente. Por quê? O texto vem trazendo claramente, se você ler tanto o capítulo 7 quanto o capítulo 8 de Provérbios, você vai ver que a própria sabedoria é Cristo, é Jesus. Então, se a sabedoria é Cristo, a sabedoria não foi criada. Se a sabedoria é Cristo, a sabedoria ela não foi estabelecida. Então, a sabedoria é o próprio Cristo, então ela não foi criada. Então, a tradução ela tem algumas coisas que variam um pouco. Então, por isso nós vamos ler uma tradução, que é a tradução de Nelson, versículo de número 24 do capítulo 8. Quando ainda não havia abismo, fui dado à luz, e antes ainda de haver mananciais de água abundante. Versão atualizada. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda que houvesse fontes carregadas de águas. Então é interessante que o texto vem trazendo, vem mostrando a sabedoria, ou Cristo como a sabedoria,
antes da fundação do mundo. Ele atuando como a sabedoria, tá? Ele se manifestando como a sabedoria. Porque os próprios textos bíblicos vão mostrar que Cristo ele era um mistério oculto no seio do Pai. Ele era um mistério escondido no seio do Pai. Tá? Então, antes da fundação do mundo, na época que nós fomos eleitos em Deus, Cristo ele não se manifestava como Filho de Deus. Ele se manifestava como a sabedoria. O texto vem trazendo, vem dizendo claramente que nesse princípio, quando ainda não havia abismo, ele foi estabelecido. Ele foi dado à luz como sabedoria. Ele foi conhecido como sabedoria antes da fundação do mundo. Então ele atuava desse jeito, como sabedoria. Tá, ok. Nessa época, antes da fundação do mundo. E é interessante que nessa época, nós vamos ver em alguns textos bíblicos que foi a mesma época que aconteceu a rebelião de Lúcifer. A rebelião de Lúcifer no céu. O texto de Ezequiel, capítulo 28, ele vai nos mostrar claramente que Lúcifer, ele praticou várias iniquidades, tá? No seu trabalho, no seu comércio, no jardim do Éden celestial original. E por causa disso, Deus ele tinha um plano já preparado de uma geração eleita, de um sacerdócio real, para substituir aquilo que Lúcifer fazia no céu, ou melhor dizendo, aquilo que ele trabalhava e aquilo que ele administrava no céu. Então, enquanto Lúcifer estava fazendo as suas iniquidades, como o texto de Ezequiel capítulo 28 fala, Deus já estava com o seu plano todo preparado, Eduardo. Ele estava com o seu plano todo preparado. E é interessante que o que se dá a entender é que o texto vem dizendo aqui mais um pouco abaixo, quando a Bíblia vem dizendo, versículo de número 31, tá? Versículo de número 31, leia para nós, Eduardo. Divertindo-me no seu mundo habitável, desfrutando dos meus deleites com os filhos dos homens. Então olha que interessante. Existia um lugar, nessa época, antes da fundação do mundo, que chamava Mundo Habitável. Mundo Habitável. E neste lugar, Jesus ele atuava como a sabedoria. No mundo habitável. Como está claro aqui no texto. E no mesmo período que Lúcifer ele estava fazendo as suas iniquidades ali no Éden celestial, nós não vamos explicar essa parte agora, nessa mesma época, Deus ele estava no mundo habitável, com a sabedoria, que é o próprio Cristo, realizando a sua obra, se manifestando, realizando a sua obra, trabalhando. Olha que interessante. E é interessante que o texto vem dizendo claramente o quê? Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Mas qual são esses filhos dos homens, Zé Maria? Porque estava falando de uma época que não existia ainda homem. Está falando de uma época que não existia pessoas. Está falando de uma época que foi antes da fundação do mundo. Na época do nosso conhecimento, que ele nos elegeu. Então está falando desse período. Olha que interessante. Olha que interessante, Vitor. Então, é algo que Deus estava preparando. É a geração que Deus estava preparando para algo lá na frente. Então Deus foi para um lugar chamado Mundo Habitável. E nesse lugar ele começou a preparar. Ele começou a organizar todas as coisas que ele ia criar lá na frente. Porque isso é antes da fundação do mundo. Ele começou a organizar todos os animais. Ele começou a fazer tudo aquilo que ele ia criar no mundo. Todo animal que existe hoje. Desde as bactérias, desde os animais por menores que eles sejam, até os maiores animais. Foi tudo criado nesse período. No mundo habitável de Deus. Era como se fosse um laboratório, Eduardo. Um laboratório, um mundo habitável de Deus. E o texto vem dizendo claramente que Jesus, como a sabedoria, ele folgava no seu mundo habitável. E ele achava as suas delícias com os filhos dos homens. Então o que se dá a entender é que quando Lúcifer estava cometendo a sua iniquidade lá no Éden celestial, Deus estava preparando uma nação, santa. E essa nação santa tinha que ser perfeita. Então depois dele criar os animais, depois dele criar fazer todo o processo de criar os animais, todas as plantas, tudo que existe no mundo hoje,
o próprio Deus começou a criar o ser humano. Ele começou a criar o corpo do ser humano. Ele começou a criar os órgãos internos do ser humano. Começou a criar cada célula do ser humano. E no mundo habitável, o nome já fala, mundo habitável. Nesse mundo habitável, Deus criava alguma coisa e a sabedoria testava aquilo que Deus criava. Porque era um mundo que tinha capacidade das coisas que não tinham vida habitar lá. Das coisas materiais que não tinham vida habitar nesse mundo. Era um mundo habitável. Então Deus criava algum animal e a sabedoria testava aquele animal. Criava uma águia, a sabedoria testava a águia, via se a águia tinha se a visão da águia estava perfeita. Testava um animal, via se o olfato do lobo estava perfeito. Então a sabedoria que testava. Que coisa tremenda, Eduardo. Coisa poderosa. A sabedoria atuava dessa maneira, testando dessa maneira claramente. E é interessante que no versículo 30 vem dizendo aqui, ó: então eu, a sabedoria, estava com ele, e era o seu cooperador, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Olha que coisa tremenda. Então, enquanto Lúcifer, olha aqui, enquanto Lúcifer ele estava cometendo as iniquidades, lá em cima, ou em algum lugar da eternidade, tá? Deus ele estava no seu mundo habitável com a sabedoria, e a sabedoria estava lá folgando, se alegrando com os filhos dos homens. Então Deus ia lá, criava uma parte do corpo do homem, criava um órgão, a sabedoria ia lá e testava para ver se estava funcionando. Ele ia lá, criava uma parte do cérebro, a sabedoria ia lá e testava para ver se estava funcionando. A sabedoria tinha a capacidade, Zé Maria, de dar vida temporária para o homem, para testar ele. Uma vida irracional, sem personalidade. Sabe os animais, como os animais são hoje? Os animais, eles não têm uma personalidade própria. Eles têm instinto. Eles não têm personalidade. Era a mesma coisa. Eles davam vida instantânea. Eles funcionavam um pouco para ver se os órgãos estavam funcionando, se as células funcionavam normalmente, se o sangue corria, ia para o coração de forma natural, bombeava pelo sangue, se o oxigênio ia para o cérebro. Ele dava vida temporária e ia testando eles. E eles não tinham personalidade. Meu Deus. Eles não tinham personalidade, não eram pessoas. Não eram pessoas. Não tinham personalidade nenhuma criadas. E parece que eu vejo Deus nesse laboratório. Ele faz um e fala: assim não ficou bom, eu vou fazer o outro, deixa um lá de lado, com uma deficiência, talvez algum órgão interno, talvez mental, talvez psicológica. Então ele faz outro e fala: não, esse também, vou melhorar aqui um pouquinho essa parte, vou melhorar um pouquinho aqui esse membro, vou melhorar um pouquinho aqui esse outro membro, o nariz vai ficar um pouco diferente, a orelha vai ficar um pouco diferente, a boca vai ficar um pouco diferente, a língua, a arcada dentária vai ficar um pouco diferente, eu vou mexer um pouco aqui. E assim ele fazia um, a sabedoria testava e colocava de lado. Ele fazia um, a sabedoria testava e ele colocava de lado. Mas só que chegou um momento, depois de vários dias, porque o texto vem dizendo claramente, versículo 30. Então eu estava com ele, e era o seu cooperador, e era cada dia as suas delícias. Isso foi vários dias, era cada dia. Então, quando Lúcifer pecava aqui, ou melhor dizendo, quando Lúcifer pecava no Éden Celestial, as suas iniquidades, Deus ia para o mundo habitável, ia fazendo a sua obra. Meu Deus. Para substituir tudo aquilo que Lúcifer fazia, ia fazendo a sua obra, ia trabalhando na sua obra, para fazer o homem perfeito, para fazer um ser perfeito. E ele foi trabalhando nesse ser, enquanto isso acontecia, Zé Maria. Enquanto isso acontecia. E foi tremendo, porque Lúcifer ia cometendo as suas iniquidades aqui na terra. Ou melhor dizendo, Lúcifer ia cometendo as suas iniquidades no Éden Celestial. Tá? Porque ele habitava no Éden Celestial. A terra ainda não existia nessa era da eternidade. E todo mundo via o que Lúcifer fazia, porque ele cometia as suas iniquidades. Ele pecava e não confessava. Iniquidade é isso. Então ele cometia as suas iniquidades. E os anjos viam, e aquele boato foi se espalhando.
Aquele boato vão se espalhando. Em outra aula a gente fala o que era isso. Qual eram as iniquidades de Lúcifer. E aquele boato foi se espalhando. E foi chegando entre os anjos, entre os serafins. Foi chegando aquele boato entre os querubins, que eram amigos de Lúcifer, também querubim. E chegou até o ancião de dias. Os anciãos de dias conversavam, os 24. E eles pensam, mas será que o Deus, o ancião do trono, ele não sabe o que o Cruzeiro está fazendo, enquanto isso Deus estava no seu mundo habitável. Meu Deus. E quando isso Deus estava lá no seu mundo habitável. Zé, comenta alguma coisa aí, Zé Maria. Essa aula é tremenda. Como se diz assim, estou impactado aqui com o que estamos aprendendo. Que nós estamos aprendendo aqui que antes da fundação do mundo, na dispensação do mistério, o que aconteceu na criação do homem. E eu quero entender sobre esses vamos dizer aqui, esses bonecos que Deus fazia e ele estava com defeito. Quem era esses? Olha que coisa tremenda. Por quê? Porque enquanto esse boato corria ali no Éden Celestial, no Monte Santo, como diz Ezequiel capítulo 28, o boato que Lúcifer estava cometendo as suas iniquidades, Deus estava no seu mundo habitável. No mundo habitável de Deus estava formando. E esses bonecos ficavam de lado. Esse não deu certo, ficavam de lado. Esse não deu certo, ficavam de lado. Esse não deu certo, ficavam de lado. Até que Deus foi acabando, fez o pescoço, fez o cérebro, e estava na hora de Deus fazer o rosto do animal. Ou melhor dizendo, o rosto daquele ser perfeito que ele estava criando. Aí Deus olhou e perguntou para a sabedoria, como é que eu faço o rosto desse ser que eu estou criando aqui, sabedoria? Como é que eu vou fazer? Que jeito que eu vou fazer o formato, o design do rosto dele, ou sabedoria? E a sabedoria, que era o arquiteto de toda a criação, falou assim, eu gosto muito dos querubins, coloca um rosto de querubim nele, coloca um rosto de querubim nessa imagem que o senhor está fazendo, nesse boneco que está em cima dessa maca aí, coloca aí no seu laboratório, coloca um rosto de querubim. Aí Deus foi lá e fez um design no rosto daquele boneco, que era um homem deitado, fez um rosto de um querubim. Aí depois ele colocou lá em Ezequiel capítulo 1, que os querubins tinham o rosto de homem. Mas só que ele criou primeiro o querubim, depois criou o homem. Então ele colocou o rosto de querubim. Então é o homem que tem o rosto de querubim. O homem que tem o rosto de querubim. Meu Deus. Não é o querubim que tem o rosto de homem. Ele colocou um rosto de querubim. De repente ele pega e olha e tinha um homem deitado, perfeito. Tudo perfeito, os olhos perfeitos, olfato perfeito. Os olhos daquele homem alcançavam uma longa distância, mais do que a águia alcança hoje. O ouvido dele ouvia muito mais distante do que vários animais ouvem hoje. Uma baleia debaixo d'água ela consegue ouvir quilômetros e quilômetros de distância. Tá? Aquele homem perfeito ouvia muito mais além. Ele sentia o olfato muito mais além, muito mais aguçado. Ele era perfeito em tudo. A sua força era perfeita. Então, o ancião de dias, o Deus Pai, fala para a sabedoria. Sabedoria, quando eu lançar Lúcifer daqui, lançar ele para as regiões celestiais, nós vamos ter que atuar nesse corpo. Nós vamos ter que atuar nesse corpo. Esse corpo é o corpo perfeito. E esse corpo é o corpo de Cristo. A hora já passou, mas nós vamos continuar. Esse corpo é o corpo de Cristo, que foi criado antes de mim e antes de você. O corpo de Cristo, ele foi criado antes de todas as coisas. O corpo de Cristo foi criado antes de todas as coisas. E tem um texto que prova isso, a gente vai ler. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim: o qual é a imagem, grava aí, imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O texto vem falando sobre Jesus. O texto vai dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. E ele é o primogênito de toda a criação.
quer dizer que a imagem de Cristo, o corpo de Jesus, o corpo que encarnou, que nasceu através de Maria, foi o primeiro de toda a criação. Então toda a criação que Deus criou, sabe o Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. O corpo de Jesus foi criado primeiro que os céus e a terra. Ele foi o princípio de toda a criação. Ou o texto está errado, ou a Bíblia está errada. Como que diz nessa versão aí, Eduardo? Assim, ele é a imagem do invisível Deus e o primogênito de toda a criação. Então ele é o primogênito, ele é o primeiro. Primeiro. Então ele foi criado primeiro. O que foi criado primeiro em Cristo, Eduardo? Foi a alma, foi o corpo? O que foi criado em Cristo primeiro? Sua imagem. A sua imagem, o seu corpo. Então o corpo dele foi criado primeiro. Então o corpo dele é esse corpo que Deus Pai criou no mundo habitável. E o corpo estava lá deitado perfeito. Aí agora nós vamos mostrar como foi a eleição nesse período. Porque o corpo estava deitado perfeito lá. Mas só que no desenvolvimento, para desenvolver esse corpo, ficaram vários bonecos, vários protótipos lá, que estavam imperfeitos, espalhados lá. Porque Deus testou um, a sabedoria testava um, e a sabedoria gostava demais daqueles corpos, daqueles bonecos, daquelas pessoas, porque ele dava vida temporária para eles e brincava com ele. O texto vem dizendo claramente em Provérbios: e eram todos os dias as minhas delícias com os filhos dos homens. Ele se alegrava, a sabedoria se alegrava com aqueles bonecos, sem personalidade nenhuma. E o que me chama a atenção é que aqueles bonecos não tinham nada para oferecer para a sabedoria, não tinha nada para oferecer, porque não tinham personalidade, não tinham nada. Tinham deficiência em órgãos, deficiência em membros, deficiência psicológica e talvez até deficiência mental. Mas a sabedoria amava demais. A sabedoria se divertia demais com aqueles protótipos, com aqueles bonecos que ele dava vida temporária. Uma vida temporária, assim como os animais têm, uma vida temporária. Um sopro. Um sopro. Aí quando Deus falou: não, esse aqui é o perfeito, que era o corpo de Cristo deitado, esse aqui é o perfeito, então nós vamos criar toda a raça humana a partir desse corpo, a partir do perfeito. Aí Cristo falou: não, Pai, não tem como. Eu amei demais esses outros aqui que estão imperfeitos. Sabe esse monte aqui que estão imperfeitos? Eu amei demais eles. Aí Cristo falou a palavra que nós conhecemos hoje. Ele falou: Pai, elege todos esses imperfeitos que estão aqui, elege eles em mim. Elege eles em mim. Porque tem uma coisa, Pai, quando eu entrar nesse corpo que está perfeito, deitado aqui, se eu entrar nesse corpo e o Senhor eleger eles em mim, se eu vencer com o corpo perfeito, eles vão vencer. E se eu perder com o corpo perfeito, eles vão perder. Então faz uma coisa: elege eles em mim, que eu pago o preço por ele. Elege eles em mim, que eu vou vencer, e eu vencendo, eles também vencerão. Então, Louvado seja o nome do esses Senhor. imperfeitos somos nós. Os imperfeitos somos nós. Meu Deus. O imperfeito é você, o imperfeito é eu. Meu Deus. O imperfeito Glória a somos Deus. nós. Glória a Deus. Caramaramaramaranás. Aleluia. O imperfeito somos nós, Glória a Deus. que não tínhamos nada para oferecer para Cristo, não tínhamos nada para oferecer para Ele, mas mesmo assim, agora você vai entender, mesmo assim a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Ele nos amou primeiro. Então nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Vamos voltar para Provérbios? Provérbios diz o quê? Provérbios 8 diz o quê? O texto que nós lemos? Pode ler, Zé Maria. Cadê? Tá com ele aí? Provérbios 8. Melhor dizendo, Romanos 8. Romanos 8 vem dizendo claramente o quê? Porque os que dantes conheceu na eleição. Então ele nos conheceu
E Ele nos amou primeiro. Nos conhecendo na eleição e nos amando, Ele nos deu o direito de viver nessa terra, mesmo sendo imperfeitos. Meu Deus. Mesmo sendo imperfeito, Ele me deu o direito de habitar nessa terra. Porque confiando nele e seguindo os passos dele, eu vencerei com ele. Eu morri com ele, ele me deu uma nova vida e eu vencerei com ele porque eu fui eleito no Cristo Aleluia. perfeito. E você que está aí também, por mais que você tenha imperfeições, você foi eleito no Cristo perfeito. Você foi eleito naquele que morreu, ressuscitou e é perfeito e conquistou para nós todas as coisas. Então estamos falando sobre a eleição. A próximo capítulo da nossa série, vamos falar sobre a predestinação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus.